eu sou o Luiz Montanha e seja bem-vindo ao Território. Território é esse canal que eu espero trazer conteúdos de audiovisual para vocês, multimídia, e eu vou explicar um pouquinho o porquê desse canal. Eu sou entusiasta do audiovisual desde quando eu montei a minha primeira banda em 1998, os Versáteis. Ali conhecia pessoas de rádio, de TV, porque eu fazia estágio na IPTV em Campinas nessa época. E eu fui me interessando em ver o Adobe, que estava acabando de chegar lá na emissora, entender como funcionava, estava me formando na área de eletrônica. E nessa fase, né, sempre de estudo, eu, apaixonado por cinema, a minha mãe gravava em videocassete os filmes da tela quente, quando a gente não podia assistir, filmes bons, telas de sucesso dos canais, que eu sou dessa geração que assistia os filmes quando saía na TV e raramente ia no cinema na época do cinema, né? Hoje tudo é muito mais rápido. Hoje tem o filme no cinema, um mês, 40 dias depois já está no streaming para alugar, para baixar, e depois está no streaming normal para você assistir lá no catálogo. Então eu venho de uma fase que tem essa geração do analógico para depois chegar no digital, que foi aonde lá mais ou menos em 2006, 2007, comprei meu primeiro notebook, um notebook bom, que aí comecei a fazer algumas coisas relacionadas ao audiovisual, né? Até aí eu sou cantor, compositor, produzia eventos, produzia músicas, né? E apaixonado por cinema, como eu falei. E é onde eu quero chegar com a ideia desse canal. Eu estou cursando o curso de Tecnologia em Produção Multimídia, né? Terminando agora o primeiro semestre. Aí veio essa vontade de fazer esse canal para trazer algumas coisas para o meu aprendizado, né? Para a gente se desenvolver, fazer vídeos, edições, mostrar para vocês algum trabalho que eu acho legal de ilustração ou desenho, né? Design. Então, eu vou mostrar alguns históricos que de repente vocês vão até se assustar, porque quando eu falo que eu sou entusiasta desse audiovisual, eu quero falar que na época eu baixava versão trial de software de vídeo, tinha lá o Pinnacle, VideoSpin, Vegas, né, que tinha lá tipo 45 dias, 3 meses, e baixava, aprendia, editava música, editava no Coedit, né, acho que nem existe mais esses softwares. Então assim, gravava minha própria demo, minha própria música, eu tentava colocar na internet, colocava nos uploads para baixar e compartilhar, né, que tinha um Napster, vocês vão lembrar que é mais antigo. Então eu era esse cara entusiasta, tinha um site, ainda tem um site Palco MP3, colocava as gravações das músicas de artistas lá. E no começo do audiovisual, eu comecei a fazer vídeo mesmo, discutia bastante com o meu irmão, também é um entusiasta também de fazer vídeos, o Anderson Dino. A gente fazia vídeo para a Pastoral da Juventude, né? Era diferente a gente fazer um trabalho na pastoral, na igreja, com um vídeo, por exemplo. Seu grupo de jovens tem problema para trabalhar com a espiritualidade? O seu grupo de jovens tem problema para trabalhar com a mística? Então seus problemas acabaram, porque acabou de ser lançado o novo Na Trilha no Grupo de Jovens, como vivenciar a fé e a mística no seu grupo de jovens. Em 2007, como eu falei, comprei o primeiro notebook, participando às vezes de retiros, de cursos, fiz alguns vídeos que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez um simulado, por exemplo, como fosse uma linha direta do assassino de escova de dente. Boa noite, pessoal, 1 da manhã, e a linha direta dessa noite traz para você um caso que ainda não foi solucionado nesse CDL nível 2. E a gente vai reconstituir um último caso, que foi uma chacina em frente ao mural de recados do CDL perto da plenária. O nosso amigo vai falar como que foi a situação. É tão traumático. Bom, estávamos nós olhando o mural do povo e estava lendo lá umas coisas que eu escrevi tosca lá embaixo. Você tá vendo, né? Aquela notícia ali, né? Sim. Super Babaca importante. morreu, né? Nossa, tá vendo? Não, Que muito coisa, sério. Não, eu vi aquela notícia ali não devia estar ali.
Nessa mesma época eu incentivei a galera a fazer um festival de vídeos do Barracão, que era um projeto que eu tinha físico, para as pessoas enviarem os vídeos, bem quando o YouTube era bem mais simples, bem desconhecido ainda, não era o que é hoje, né? E aí depois eu tentei montar alguns estúdios, que durou pouco tempo. Em 2012 eu tive um estúdio em parceria com o Dado, que chamava Nova Cena, que a ideia era a gente produzir mais a música, né, com artistas independentes, artistas autorais. Na sequência, não deu certo a parceria, eu montei um projeto chamado Pocket. E nesse Pocket eu gravava o áudio, fazia um webclip, que era um webclip com uma câmera só, vários cortes, né? Usava o áudio gravado, fazia o webclip. E nessa época eu tinha uma parede verde e eu até desafiei assim, a fazer um chroma key. Tem alguns vídeos que tinha lá um fundo diferente, né? Até para mostrar para a galera que a gente podia fazer alguma coisa diferente. Fiz também um vídeo, um webclip para a Gabi, minha enteada. Não podem vir, não podem ver. Se pra boa menina deve ser. E cumprir, não sentir, nunca saberão. Mas agora E também para uma banda psicodélico, se não me engano, que ficou bem legal. Ei, então, você, estou tentando te dizer, você está tão longe, está tão alto, volte pra terra que estará são a salvo. Legal. Então vai aparecer alguns cortes durante o vídeo para vocês verem, talvez com uma qualidade bem inferior do que a gente tem hoje, que é justamente aí mostrando a evolução. Aí depois de 2012, com o Pocket, fazendo alguns eventos, cobertura de eventos, comecei a participar e produzir eventos junto com a Central do Rock, que era Rock na Concha, Rock na Estação, Grito Rock, e aí eu fazia alguns teasers e também gravava uma música de cada banda. Aí na época eu tinha uma T5 que fazia vídeo e eu tinha uma câmerazinha pequenininha, tipo essa daqui, ó, portátil, colocava uma no tripé, outra na mão e fazia vídeos quase chegando a beirar, assim, às vezes um DVD, né? Dentro das proporções, né, um trabalho que ficava bem legal. Inclusive a gente fez um evento, foi na estação que gravaram o áudio na mesa. E aí me cederam o áudio e eu fiz a edição do vídeo com o áudio da mesa, que aí ficou uma qualidade massa mesmo. Tá no meu outro canal, esse vídeo. You might be old about 9 years, when to walk the ship, then you can shake it up, go. You can shake it up, go. Então, assim, pra quem vem do mundo independente, que às vezes não tem a grana para investir, para fazer um clipe, fazer um audiovisual, mesmo que mais simples, já era muito grandioso, né? De ter esse alcance de audiovisual. Hoje, então, a pessoa mal lê um blog, né? É mais sempre no vídeo, Instagram, TikTok e também YouTube. Depois dessa fase, eu gravei bastante bandas, eu ia fazer o projeto chamado Território em Montemor. Ia montar um estúdio numa casa que eu tinha em construção, só que eu precisava avançar muito com a obra, até que surgiu uma oportunidade de fazer uma parceria com o Submundo, e no Submundo a gente montou um espaço antológico, acho que a galera lembra até hoje do Submundo, que a gente produzia eventos de pequeno porte, acústico principalmente. Isabelinha, pedalinha, essa gatinha, e a gente trouxe, a gente brincou assim com o logo da MTV e a gente fez o Submundo Acústico. A gente fez várias apresentações, teve inclusive o Auto Rock, versão acústica nesse nosso espaço,
que eu acho que durou uns 3 a 4 meses no máximo. E às vezes eu volto para Campinas, a galera ainda pergunta se a gente vai voltar com o Submundo Records, né? Então foi uma fase legal que a gente fez bastante vídeos acústicos e teaser para as bandas, que eu cuidava dessa parte do vídeo. Registrava para poder postar o material na internet. E tem uma raridade que é o Kamala, banda muito fodástica de Campinas, de thrash metal, fazendo um acústico. É muito, muito massa. Depois eu me mudei para Olinda, né? E aqui em Olinda, no Pernambuco, na verdade, né? Mudei para Candeias, estava na pandemia, e durante a pandemia eu fiz uma produção de um EP que se chama Baile do Montes, que está até no Spotify. Fiz no celular, né? Só com o celular, fiz os beats, com a ajuda do Hugo, né? Dando dica, fiz uns beats, gravei umas músicas autorais nesse formato eletrônico e fiz um webclip de casa, né? Eu morava num apartamento, na época era um kitnet, e fazendo esse audiovisual. Fui tocar na noite, quando melhorou, alguns shows. Hoje eu gravo, eu cantando no karaokê, eu cantando nos lugares, às vezes vestido de coringa. E eu gosto, às vezes, muito de filmar os outros, né? Filmar os outros artistas. Que no começo, principalmente, eu não falava muito para as câmeras. Tinha um pouco de vergonha e a dicção também era bem difícil, né? Ainda tem as dificuldades que eu acho que vai melhorar com o passar dos episódios aqui. E é sobre isso, é sobre essa paixão pelo audiovisual, de uma câmera, uma ideia e fazer acontecer. E aí vem a ideia do Território ser essa evolução agora no estudo, né, da Faculdade de Tecnologia e Produção Multimídia, aqui no Instituto Federal de Pernambuco, em Olinda, e trazer as informações. Além disso, né, de falar sobre o que eu faço, é também falar um pouco sobre a cultura pop, né? Eu não sou nem tão nerd e nem tão crítico de filme, mas eu sou apaixonado por cinema, apaixonado por séries, gosto muito de alguns personagens, principalmente o Coringa, que eu me visto de Coringa às vezes. Já não sei, não consigo conter, alguns vilões tipo Darth Vader, né, que me chamam a atenção. Star Wars, sou apaixonado, já assisti várias vezes. Cavaleiro das Trevas é um filme que eu já assisti demais também. De Volta para o Futuro também está aqui entre os presentes, né, que eu recebi durante a minha carreira. E é falar nesse canal sobre o audiovisual, falar sobre filmes, falar sobre música, falar sobre um pouquinho mais como fã do que como técnico no início, mas de repente montando aí um roteiro, né? Um roteiro que é o aprendizado do primeiro semestre, foi aula de roteiro, aula de projetos, lógica, ilustração, de repente trazer algum desenho que eu criei também, vai ser legal. Essa pessoa que vos fala faz muita coisa, se vira nos 30, né? Como diria o Faustão, se vira nos 30 para dar certo, fazer acontecer. Espero que vocês curtam acompanhar esse canal. Como eu falei, ainda estou aprendendo muitas coisas eu aprendi na raça, e agora sim, estudando na faculdade, né, eu me olho assim, em 98, eu jamais tinha imaginado que
eu estaria, né, quase 30 anos depois entrando numa faculdade, uma segunda faculdade, na área de audiovisual. E é sobre isso que eu quero trazer nesse canal. Falar um pouquinho sobre cultura pop, sobre música, sobre produção audiovisual, cinema principalmente. De repente comentar algumas coisas sobre os filmes, comentar alguma coisa sobre músicas e nem tão crítico, nem tão nerd, né, como um fã, como uma pessoa que gosta de assistir os filmes, gosta de ouvir uma música e, de repente, até incentivar outras pessoas a participarem ou fazer vídeos, de repente estudar as áreas aí que englobam, né, a multimídia como um todo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de repente vão estar vendo a evolução de como foi o audiovisual. Tem até um pouquinho aqui, ó, uma câmera de fita, uma outra câmera que já era digital, menorzinho com fita menor, mas ligava no computador. Essa câmera aqui muita gente teve, uma câmera pequenininha, e hoje celular para fazer os vídeos. De repente a gente vai melhorando também essa questão de equipamento, né? Tanto para produzir áudio, vídeo e conteúdos para a internet, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente se você gostou, achou interessante esse primeiro vídeo e vamos que vamos acompanhar esse processo, beleza? Até mais, vamos que vamos!